uma eleição marcada por uma tragédia. Assim pode ser definida a disputa pelo governo do Piauí no ano de 1958. A oposição apostou em Demerval Lobão, do PTB, como candidato a governador e em Marcos Parente, da UDN, para senador. Eles enfrentavam o esquema governista que tinha José Gayoso Freitas candidato ao governo e Mendonça Clark para o Senado. A disputa era acirrada, embora o favoritismo fosse do lado governista. Mas os rumos daquele pleito mudariam totalmente a menos de um mês da eleição. Era manhã do dia 4 de setembro de 58. A comitiva, com Demerval Lobão e Marcos Parente, saiu deste hotel no centro de Teresina. Na época, ele se chamava Hotel Piauí. Os candidatos oposicionistas iriam para comícios nas cidades de Água Branca e São Pedro do Piauí. Mas a viagem e o sonho de chegar ao governo seriam interrompidos tragicamente no caminho. No quilômetro 14 da BR-316, um grave acidente. Em uma ultrapassagem, o carro que levava Demerval Lobão e Marcos Parente bateu violentamente em um caminhão que trabalhava nas obras de pavimentação da rodovia, ainda com pissarra. O caminhão carregava trabalhadores da obra, chamados à época de caçacos. A batida aconteceu próximo ao povoado Morrinhos, e onde anos depois seria colocada uma velha cruz para lembrar a tragédia. Justamente por isso, o acidente ficou conhecido como Desastre da Cruz do Caçaco. Foi exatamente neste ponto da rodovia. Ao todo, um saldo de 11 mortos e 10 feridos. Entre os mortos, o candidato a governador Demerval Lobão e o candidato a senador Marcos Parente. A tragédia mudou os rumos daquela eleição e entrou para a história das campanhas eleitorais no Piauí. Além de Demerval e Marcos Parente, morreram ainda outros 3 ocupantes do carro em que estavam os candidatos. 6 caçacos que estavam no caminhão também morreram. A notícia da morte dos candidatos se espalhou pelas rádios do Piauí e a forte comoção favoreceu a oposição, cuja chapa seria substituída, sendo lançados Chagas Rodrigues para governador e Joaquim Parente, irmão de Marcos, para senador. Como eram eleições gerais, até mesmo o candidato a prefeito de Teresina na época, o então deputado estadual Petrônio Portela, que pertencia ao mesmo grupo, também foi favorecido pela comoção. O doutor em ciência política e professor da Universidade Federal do Piauí, Fenelon Rocha, explica que o acidente impactou não apenas no resultado daquela eleição, mas também em pleitos seguintes. Ele é marcante porque ele é um acidente que tem um impacto na eleição e traz para o cenário político, para um lugar de protagonismo, nomes que serão importantes na política do Piauí, nessa eleição e nas décadas seguintes, né? Vamos lembrar, era Demerval Lobão e Marcos Parente candidatos, que tinham chance, era o competitivo, mas não necessariamente os favoritos. Você estava enfrentando um governo, né? O acidente tira esses 2 personagens da disputa e coloca 2 outros que vão se eleger governador, no caso Chagas Rodrigues, e Joaquim Parente, senador, né? Joaquim Parente nem morando no Piauí estava, mas esse não tem tanto protagonismo no futuro. Quem vai ter é um terceiro nome, que era candidato a prefeito de Teresina e que, obviamente, o acidente ajuda na vitória que ele vai ter, Petrônio Portela, que 4 anos depois se transforma governador do Estado, depois senador do Estado, presidente do Congresso 2 vezes, ministro da Justiça, um nome determinante na política, não só do Piauí, mas na política nacional, ele que foi fundamental na redemocratização. Chagas Rodrigues venceu a disputa pelo governo e Joaquim Parente foi eleito senador. Em Teresina, Petrônio Portela venceu para prefeito. 5 anos depois do acidente, o povoado Morrinhos foi emancipado e recebeu o nome de Demerval Lobão,
município que hoje tem cerca de 15 mil habitantes. Na região sul do Piauí, um outro povoado também virou município e recebeu o nome de Marcos Parente. Em 1991, foi construído um monumento em homenagem às 11 vítimas do acidente. Em meados de 2014, ele acabou sendo destruído com o início das obras de duplicação da rodovia. Mas em 2022, por iniciativa do vereador de Teresina, Vinícius Ferreira, ele foi reconstruído e reinaugurado. Aqui constam os nomes dos mortos na tragédia, dos famosos e dos anônimos. A construção foi uma iniciativa nossa, própria, a pedido para o DENIT. Foi uma solicitação que nós fizemos para o DENIT. A Prefeitura nem o Estado não participaram dessa reconstrução do monumento. O superintendente, agora, à época, nós solicitamos e ele prontamente atendeu. Até porque ali na duplicação da BR-316, ali no quilômetro 14, onde é construída aquela obra, ele foi desmontado, exatamente por conta dessa duplicação. Ele estava numa faixa que a gente chama faixa de domínio, muito próximo da margem da rodovia. Então, ele foi deslocado um pouco para o centro da via, onde há um passeio, já de forma já calculada, já com um projeto já mais arrojado, mas ele está exatamente no mesmo local do acidente. O que mais pesa nessa história é o fato de eu ser servidor do DENIT, eu conhecer a história a fundo, e também eu acho que um povo que esquece da sua história, que não preserva as suas memórias, é um povo fadado ao fracasso. Muita gente realmente não sabe desse episódio, de muitos outros episódios da nossa história. Ninguém sabe nem por que a cidade se chama Demerval Lobão, e se chama Demerval Lobão em homenagem a uma das vítimas do acidente, porque esse acidente ocorre num lugar que depois viria a ser parte de Demerval Lobão, né? E eu diria que a gente deveria estudar mais a política brasileira, a política local, para que a gente tenha um pano de fundo da história, até para explicar muito do que a gente tem hoje.